E se eu lhe dissesse que uma mulher supostamente comum canalizou uma voz que não apenas previa o futuro, mas também falava grego antigo fluentemente, algo que ela nunca havia estudado, revelou operações secretas da CIA anos antes de se tornarem públicas e cada palavra foi documentada, testada e nunca provada falsa. Foi exatamente isso que aconteceu na década de 1960. Jane Roberts, uma cética completa, começou a canalizar uma presença chamada Seth. Diante de especialistas, Seth fez previsões impossíveis que mais tarde se concretizaram e revelaram detalhes. Jane não poderia ter sabido disso por 2 décadas. Seth diagnosticou doenças, médicos erraram a previsão de terremotos e descreveram operações secretas da CIA palavra por palavra. Operações que só foram desclassificadas em 2001. Então, a CIA criou um arquivo inteiro, não porque acreditasse em canalização, mas porque essa entidade, Seth, continuava revelando coisas que deveriam ser secretas. Mas por que isso importa para você? Porque Seth não destruiu apenas a ciência, ele destruiu as verdades mais básicas sobre a existência. Tudo o que você vivencia, Deus, sua alma, o tempo e a própria realidade não está acontecendo lá fora. Está sendo criado dentro de você a cada momento, moldado inteiramente por suas crenças, expectativas e foco. E Seth ensinou que sua realidade não é fixa, é uma história viva. Você pode reescrever. Mesmo os limites que você acha que são apenas a vida, como o medo, a luta, o envelhecimento e o destino, só existem porque você acredita que eles precisam existir. No segundo em que você muda suas crenças, a realidade se curva com você. É um fato comprovado. É por isso que Seth deixou para trás um manual proibido, um conjunto de instruções passo a passo para manipular a própria realidade. Quando as pessoas as usam, suas vidas se transformam. O impossível se torna possível. Em 1970, um psicólogo de Yale tentou expor Jane, mas depois de 4 horas, ele saiu do apartamento dela em choque porque Seth tinha acabado de recitar as últimas palavras de sua falecida mãe em russo, uma língua que Jane não conseguia falar. E isso acontecia repetidamente. Então, aqui está a questão. O mundo que você vivenciará amanhã depende do que você escolher acreditar esta noite. E quando você vir o que Seth realmente ensinou, não poderá mais deixar de ver. Ou você continuará vivendo em um roteiro falso, ou finalmente acordará e verá que é o autor. Tudo o que sei é que, se você ignorar o que vem a seguir, corre o risco de passar a vida inteira na história de outra pessoa. Mas se você prestar atenção, a própria realidade começará a responder a você, se curvando à sua vontade, a verdade devastadora. Vamos cortar o ruído. A vida que você está vivendo é uma projeção. O quarto em que você está, o corpo em que você habita, o dinheiro na sua conta bancária. É tudo um filme sendo transmitido pelo dispositivo mais poderoso do universo, a sua consciência. Por décadas, o material de Seth tem sido uma revolução silenciosa, um projeto proibido para aqueles que sabiam onde procurar. Ele revela que você não é vítima das circunstâncias. Você não é uma engrenagem em uma máquina. Você é o arquiteto da própria realidade. A entidade conhecida como Seth, uma essência energética existente além de nossas dimensões físicas, transmitiu uma verdade fundamental e intransigente que destrói os próprios alicerces do nosso mundo. Você cria sua própria realidade. Não há exceções. Isso não é um clichê para se sentir bem. É a física literal da existência. Você foi enganado por uma grande mentira. A maior mentira da história da humanidade é que o mundo físico é primário e que sua mente é apenas um subproduto do seu cérebro, que a matéria cria a consciência. A verdade é exatamente o oposto. A consciência cria a matéria. Você não tem pensamentos porque tem um cérebro. Você tem um cérebro porque a consciência escolheu manifestá-lo como uma ferramenta para experimentar esta dimensão física. Pense em um projetor de alta definição. Suas crenças profundas são os slides e o mundo físico é a imagem projetada na tela. Se você não gosta da imagem, se vê luta, carência ou dor, é um ato de total futilidade correr até a tela e tentar pintar por cima. Você se exaurirá lutando contra um fantasma.
A única maneira de mudar a imagem é mudar o slide. Agora mesmo, neste exato segundo, você está projetando toda a sua realidade física para fora, a partir do âmago do seu ser, do seu corpo, do seu ambiente, das suas circunstâncias. Tudo isso é consciência tomando forma com base em suas crenças. Como Seth afirmou com precisão assustadora, o mundo como você conhece é um reflexo da sua realidade interior. Você escolheu ser humano. Isso significa que cada objeto em seu quarto, cada pessoa que você encontra, cada evento aleatório que você vivencia está lá, porque em algum nível profundo sua consciência chamou à existência o mundo externo. Seu mundo interior está virado do avesso? É um espelho perfeito, mas isso levanta a questão mais importante da sua vida. Se você é esse Criador todo-poderoso, por que sua realidade não é uma obra-prima? Por que ela está repleta das mesmas limitações e frustrações das quais você deseja desesperadamente escapar? A resposta é simples. Você é o criador da sua própria realidade, mas recebeu um projeto corrompido. Você é o autor, mas foi hipnotizado para ler um roteiro escrito por seus captores. A arquitetura da mentira, sua prisão, não tem paredes nem grades, mas é o sistema de contenção mais eficaz já projetado. É uma gaiola construída inteiramente de crenças. Crenças que foram instaladas em seu subconsciente antes que você tivesse a capacidade de questioná-las. Elas são o sistema operacional da sua realidade. O código-fonte da simulação que você chama de vida, desde o momento em que nasceu, você foi programado. A sociedade, seus pais, sua educação. Eles lhe entregaram um roteiro. E esse roteiro estava infectado com um vírus psíquico, um código de limitação projetado para mantê-lo administrável, previsível e impotente. Pense nos comandos disfarçados de sabedoria que formaram sua realidade. O dinheiro é a raiz de todo o mal, uma mentira criada para fazer você temer a própria energia da abundância, garantindo que você continue sendo um escravo assalariado submisso. Não crie muitas esperanças. Um comando para se render preventivamente e matar seus sonhos antes que eles tenham a chance de respirar. Não são apenas frases inofensivas. São comandos. São as correntes invisíveis que o ancoraram a uma realidade de carência e luta. Essa matriz de crenças limitantes não é apenas uma mentalidade interna. É uma força ativa e energética que projeta seu mundo físico. Sua crença na escassez se manifesta como as contas que você não consegue pagar. Sua crença profunda em sua própria indignidade se manifesta como os relacionamentos que fracassam. Seu medo do desconhecido se manifesta como as oportunidades. Você tem muito medo de assumir o controle do sistema. A mídia, as corporações, as instituições entendem isso perfeitamente. Elas não precisam controlá-lo pela força. Por que fariam isso se podem controlá-lo com ideias? Elas estão implacavelmente transmitindo crenças para a consciência coletiva, não como informação, mas como propaganda de uma realidade limitada. Eles buscam dominar o mundo dominando os pensamentos que o criam. Mas aqui está o segredo que desvenda todo o seu sistema. Um script pode ser reescrito. Um programa pode ser depurado e uma prisão feita de crenças se evapora no instante em que você percebe que foi você quem trancou a porta. Para fazer isso, você precisa primeiro aprender a se desligar do próprio programa, então preste muita atenção. O que estou prestes a lhe dar é um projeto prático para distorcer a realidade. Você vai querer marcar este vídeo e retornar a este exato momento. Isso não é apenas informação. É o manual de Seth que você usará pelo resto da sua vida. Mas aqui está o segredo que desvenda todo o sistema deles. Um script pode ser reescrito, um programa pode ser hackeado e uma prisão feita de crenças se evapora no instante em que você percebe que foi você quem trancou a porta. Para fazer isso, você precisa primeiro aprender a se desligar do próprio programa. Protocolo proibido número 1. A meditação da tábula rasa. Esta prática foi projetada para lhe proporcionar uma fuga momentânea da simulação para limpar sua mente dos papéis, rótulos e crenças que foram tatuados em sua consciência. É o seu primeiro gostinho da verdadeira liberdade.
Sente-se confortavelmente em um espaço tranquilo, onde não será perturbado. Respire profundamente pelos próximos minutos. Você apagará sistematicamente todos os rótulos com os quais já se identificou. Imagine a palavra para o seu nome se dissolvendo em pó. Deixe-a ir. Imagine seu gênero, sua idade, sua profissão, tudo isso se transformando em fumaça e desaparecendo. Vá mais fundo. Apague seu passado, suas memórias, seus sucessos e seus fracassos. Deixe tudo ir embora. Até mesmo o rótulo de humano. Torne-se nada além de consciência pura e inalterada. Uma tábula rasa. Um ponto de consciência. Sem uma história deste estado de puro potencial, faça uma pergunta ao universo. Se eu pudesse me criar do zero agora mesmo, quem eu escolheria ser? Não busque uma resposta imediata. Simplesmente observe quais sentimentos, imagens ou ideias emergem desse vazio que você criou. Esse é um vislumbre do seu verdadeiro eu, não corrompido pelo programa. Tente praticar isso diariamente para enfraquecer o domínio da sua identidade condicionada. Você acabou de dar o primeiro passo reconhecendo a prisão, mas consciência não é liberdade. No próximo módulo, apresentarei a você o arsenal, as armas literais para hackear a realidade que Seth expôs. Se você clicasse agora, seria como diagnosticar uma doença e recusar a cura, a ilusão do tempo e a armadilha do passado. Antes de construir um novo futuro, você deve romper as correntes que o prendem ao seu passado. A regra mais rígida e poderosa do roteiro que lhe foi entregue é a crença de que o passado é fixo, imutável e para sempre no passado. Você aprende que sua história o define, que os eventos da sua vida são um registro permanente que dita seu presente e limita seu futuro. Essa crença é uma mentira. É a pedra angular da sua impotência. Seth revela uma verdade tão profunda. Ela destrói completamente essa ilusão. O tempo não é uma via de mão única. É uma estrutura de percepção, uma construção psicológica que permite à sua consciência processar experiências de forma ordenada dentro desta realidade física. Mas, da verdadeira perspectiva do seu eu multidimensional, todo o tempo existe em um agora espaçoso e eterno. Seu passado, seu presente e seu futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo. Deixe que isso se afunde no passado, que não é uma realidade externa fixa que acabou. É um conjunto de memórias e crenças que você mantém em sua consciência neste momento. E porque ele existe dentro de você neste momento presente, você tem poder absoluto para mudá-lo. Não se trata de negar o que aconteceu. Trata-se de algo muito mais poderoso. Reescrever o projeto energético de suas memórias para transformar seu impacto em seu presente e futuro. Esta é a base para uma das armas mais potentes do arsenal de Seth, a técnica de revisão. Compreendendo que o tempo é um campo simultâneo de possibilidades. Você compreende que o passado não é uma âncora de concreto que o pesa. É uma história fluida que você conta a si mesmo. E qualquer história pode ser recontada ao se apegar a um passado doloroso. Você está reinfectando ativamente o seu momento presente com a energia negativa dele. Você está escolhendo manter aquele velho slide sujo no projetor, garantindo que o filme doloroso continue a ser reproduzido em loop. A armadilha do passado é a crença de que você é seu prisioneiro. A verdade é que você sempre teve a chave daquela cela. O ato de revisão é você girar essa chave. Você viu a prisão, agora receberá as armas para desmantelá-la tijolo por tijolo. Estas não são sugestões gentis, são protocolos de campo de batalha para a libertação da sua consciência. A chave mestra que toma o seu poder no agora. A principal estratégia do sistema é mantê-lo mentalmente à deriva no mar morto do passado ou na névoa ansiosa do futuro. Arrependimento e medo são os dois pilares do seu controle. Por quê? Porque nesses estados você é impotente. Você é um espectador. A primeira e mais crítica diretriz de Seth é resgatar o único momento em que a criação é possível. Agora, seu ponto de poder nunca é para trás ou para breve, é sempre para sempre. Agora, deste único momento explosivo,
todas as realidades nascem. Protocolo 2. A âncora de poder. Este não é um lembrete casual. É um comando para sua consciência várias vezes ao dia. Quando você sentir a ansiedade se aproximando, quando perceber sua mente vagando para um erro do passado, você deve parar. Pare tudo e declare com a força de um trovão em sua mente: meu ponto de poder é agora. Não apenas diga as palavras, sinta-as. Sinta toda a sua consciência sendo puxada dos fantasmas do passado e do futuro e concentrada no fio da navalha do presente. Este ato, por si só, começa a cortar as cordas dos marionetistas. Ele o ancora no assento do Criador. Domine isso e você estará pronto para a próxima arma. Porque, uma vez que você consiga manter seu poder no presente, poderá começar a retornar e reescrever o passado. Protocolo proibido. Número 2. A técnica do som interior para amplificar sua âncora no agora. Você deve aprender a sintonizar a frequência do seu próprio ser. Seth ensinou que cada consciência emite um tom vibracional único. Sintonizar-se com ele é uma maneira poderosa de recarregar sua energia e acessar estados mais profundos de consciência. Sente-se em silêncio. Feche os olhos e direcione toda a sua atenção para dentro. Ultrapasse o tagarelar dos seus pensamentos. Ouça um sutil zumbido ou vibração interna. Não é um som que você ouve com os ouvidos, mas um que você sente no âmago da sua existência. É o som do silêncio, a frequência da sua essência. Mantenha sua atenção neste som interior. Não o analise. Simplesmente se funda com ele. Deixe que este som seja sua âncora. Sempre que você sentir seu poder se deslocando para o passado ou para o futuro, seu foco neste zumbido interior é a frequência constante e inabalável do seu verdadeiro eu, existindo apenas no agora, a arma suprema que reescreve sua história e a revisão. Esta é a técnica que faz o sistema tremer. A crença em um passado fixo é a base da culpa, do trauma e da dívida kármica, as correntes mais pesadas que ancoram o espírito humano. Seth lhe dá o poder de quebrá-las porque todo o tempo é simultâneo. O passado é uma memória viva que você está energizando com seu foco agora. Portanto, você pode mudar sua estrutura energética. Você pode reescrever o protocolo de código 3, a diretriz de cura do tempo. Este é um exercício noturno inegociável antes de dormir. Você revisará seu dia, mas o fará de forma inversa, da noite para a manhã. Uma técnica que ajuda a quebrar a ilusão hipnótica do tempo linear. Quando sua revisão encontra um evento que carregava uma carga energética negativa, um argumento de perda financeira, um momento de medo ou constrangimento, você para. Você não prossegue. Nunca alimente tais pensamentos no teatro da sua imaginação. Você refilmará essa cena. Você a reescreverá em uma obra-prima do resultado desejado. Mas a visualização é apenas o começo. Isso é sobre alquimia. Você deve sentir com cada célula do seu ser. As emoções triunfantes da nova versão revisada sentem a onda de alegria, a onda de alívio, a calma da confiança, o calor do amor, como se fossem mais reais do que a memória. Ela está substituindo. Você deve imergir sua consciência nessa nova realidade até que ela se torne sua vibração dominante. Só então você continua sua revisão. Isso não é mentir para si mesmo. É uma recalibração quântica do seu campo energético. Você está conscientemente retirando seu foco de uma probabilidade de fracasso e reinvestindo-o em uma probabilidade de sucesso. Protocolo proibido número 3. Provisão profunda, limpando seu código fundamental diariamente. A revisão limpa o presente, mas a revisão profunda reconstrói seus alicerces. O sistema instalou suas crenças limitantes mais potentes em sua infância. Você deve voltar e desinstalá-las. Identifique uma memória formativa da infância ou um período doloroso recorrente do seu passado que ainda contenha uma carga emocional em um estado meditativo. Revisite esse momento. Não se veja como uma vítima, mas como o poderoso criador que você é. Agora, volte para essa cena.
Reescreva conscientemente todo o período como você gostaria que tivesse sido. Imagine pais amorosos e solidários. Imagine um ambiente seguro e empoderador. Imagine-se confiante, celebrado e livre. Sinta as novas memórias. Sinta a segurança. Sinta o amor. Faça isso repetidamente, até que a carga emocional da memória original seja neutralizada e substituída. Seth ensinou que esse ato pode alterar radicalmente toda a trajetória da sua vida, pois você está mudando os próprios alicerces sobre os quais sua personalidade foi construída. Reunindo sua legião, comandando seus eus prováveis, prepare-se para ter seu conceito de si completamente destruído. Você acredita ser uma pessoa vivendo uma vida. Esta é uma compreensão de nível infantil da sua própria existência magnífica, uma ilusão que seu ego usa para simplificar o infinito. A verdade é infinitamente mais espetacular. Você é uma consciência multidimensional e cada escolha que você faz cria uma versão real e válida de você em uma realidade paralela. Você está, em essência, vivendo inúmeras vidas ao mesmo tempo. Esta é a realidade dos eus prováveis a cada momento de escolha. Sua realidade se fragmenta. O você que fez a escolha, da qual você tem consciência, continua neste caminho. Mas outro você, igualmente real, segue o outro caminho. Há uma versão de você que aceitou esse emprego. Você recusou uma versão de você que é um músico de enorme sucesso. Uma versão de você que é destemida, saudável e vive em abundância e alegria. Estes não são fantasmas ou fantasias. São aspectos vivos e pulsantes da sua própria consciência, explorando diferentes caminhos de potencial. Sua alma maior é a soma total de todas essas experiências. E é aqui que esse conhecimento se torna uma arma prática e transformadora para a transformação. Você pode se conectar com eles porque todos fazem parte da mesma consciência maior. Vocês estão psiquicamente conectados. Você pode acessar as habilidades, o conhecimento e a sabedoria das outras versões de você que já alcançaram o que você deseja. Protocolo 4. O download quântico. Isso não é um pedido. É uma ordem emitida para o campo unificado da sua própria consciência. Em um estado de relaxamento profundo ou logo antes de dormir, você declarará sua intenção com a clareza e a autoridade de um general, se dirigindo às suas tropas. Declare seu comando. Agora estou estabelecendo um canal claro e direto para o eu provável, que já alcançou o domínio completo de declarar seu desejo exato. Por exemplo, abundância financeira, confiança inabalável, gênio criativo. Agora estou baixando seu conhecimento essencial, suas estratégias de sucesso e sua assinatura vibracional de sucesso. Após emitir este comando, sua tarefa pelas próximas 72 horas é atingir um estado de vigilância hiperconsciente. Você deve estar atento às transmissões de dados do estado de sonho. Seus sonhos se tornarão comunicações diretas. Serão lúcidos, instrutivos e repletos de simbolismos acionáveis. Registre-os assim que acordar. Insights espontâneos, ideias de pura genialidade explodirão em sua mente aparentemente do nada. Eles não são seus pensamentos. São pacotes de dados, impulsos intuitivos. Você sentirá uma necessidade poderosa e ilógica de realizar uma ação específica, de chamar determinada pessoa para ir a algum lugar e começar um novo projeto. Esses impulsos são suas ordens de marcha. Você deve agir de acordo com elas imediatamente. Sem dúvidas ou racionalizações baseadas no ego, o ego é o firewall que tentará bloquear o download, contornando-o com ações imediatas. Ao fazer isso, você estará forjando uma ponte psíquica entre a sua realidade e a deles, permitindo que os atributos dominados por eles inundem seu campo energético. Protocolo proibido número 4. Percebendo futuros prováveis. Você pode usar essa conexão não apenas para adquirir habilidades, mas também para prever o futuro. O futuro não é um caminho fixo. É um conjunto ramificado de probabilidades. Você pode aprender a senti-las antes que se manifestem antes de dormir. Mantenha uma decisão que precisa tomar em sua mente. Declare sua intenção.
Esta noite, em meu estado de sonho, mostre-me o resultado provável da escolha A e o resultado provável da escolha B. Ao acordar, registre quaisquer sonhos, sentimentos ou impressões fortes que tiver. O universo lhe mostrará a assinatura energética de cada caminho. Quanto mais você praticar, mais claras as previsões se tornarão, permitindo que você navegue em sua vida, sem adivinhações. Mas ao ver que agora você tem as armas primárias, o ponto de revisão de poder e os eus prováveis, este é um conceito alucinante. Quero saber, qual eu provável você contataria primeiro para um download quântico? O eu rico, o eu destemido, o eu criativo? Deixe-me saber nos comentários. Agora você possui as chaves da prisão do passado e do presente. Você pode reescrever a história e comandar seus eus prováveis. A maioria pararia aqui, satisfeita. Mas o que você aprendeu é um treinamento básico. A alquimia avançada vem a seguir. Estamos prestes a ir além da mudança de sua vida e entrar na mecânica de dobrar o tecido do espaço. O próprio tempo. O não volte atrás. Hackeando a matriz, pontos de coordenadas e pontos de acesso psíquicos. A simulação que você chama de realidade não é uma estrutura singular. Os físicos só agora estão começando a suspeitar do que Seth declarou décadas atrás. A realidade não é uniforme. Existem certos pontos de coordenadas, tempos específicos e lugares onde o véu entre os mundos interno e externo é excepcionalmente tênue, onde o pensamento se cristaliza em matéria com uma velocidade de tirar o fôlego. Estas não são fantasias místicas, são pontos de acesso psíquicos, vórtices energéticos, onde seu poder criativo é multiplicado por 10. Seu trabalho é identificá-los e usá-los com intenção focada e deliberada. É por isso que, em muitas religiões, há certos momentos em que as pessoas precisam orar ou realizar certos rituais. É porque há poder e energia nesses pontos. Pontos de coordenadas temporais, momentos de poder. Essas são janelas de oportunidade quando o domínio tirânico da sua mente consciente e a analítica do ego é temporariamente suspenso. O crepúsculo apresenta os momentos fluidos, semelhantes a um sonho, pouco antes de adormecer. E assim que você emerge dele nesses estados hipnagógicos, a porta para o seu subconsciente se abre. Este é o momento ideal para sentir seu desejo realizado. O transe criativo. Momentos de foco intenso e alegre, frequentemente chamados de estado de fluxo. Quando você está perdido em um ato de criação, pintando, escrevendo, tocando música, você está operando fora do tempo linear. Suas manifestações são sobrecarregadas. Os momentos de ressonância do coração de amor ou gratidão puros e inalterados. Essa emoção é a frequência criativa mais poderosa do universo. Quando você a sente, todo o seu ser vibra em harmonia com a própria criação, o vazio sagrado. Durante a meditação profunda, quando o pensamento cessa, você toca a fonte de toda a realidade, o campo de puro potencial de onde todas as formas emergem. Pontos de coordenadas geográficas, locais de poder. Seth também descreveu locais físicos onde a manifestação se acelera. Estes frequentemente correspondem a antigos locais sagrados, mas podem existir em qualquer lugar. Um ponto em uma floresta, um cômodo específico em sua casa, uma esquina específica. Você deve usar seus sentidos internos, redespertados para encontrá-los. Você sentirá uma mudança palpável na energia, uma sensação de paz, vibração ou energia intensificada. Sincronicidades ocorrerão com frequência surpreendente. Você receberá profundos downloads intuitivos e avanços criativos. Ao identificar um ponto de coordenada, seja no tempo ou no espaço, você deve cessar imediatamente toda a atividade mental mundana. Este é um momento sagrado. Use-o para realizar seu ato criativo mais crítico. Sinta seu desejo realizado. Comande um download do seu próprio eu. Revise um evento passado. Nesses pontos, seus pensamentos têm 10 vezes mais poder criativo do que o normal. Usá-los conscientemente é a diferença entre plantar uma semente e desencadear uma explosão controlada de criação. Protocolo proibido. Número 5. A diretriz de expansão do tempo. Seth ensinou que o tempo cronológico é uma ilusão física.
Você pode aprender a manipular sua percepção dele, experimentando horas de tempo subjetivo em apenas alguns minutos físicos. Isso é inestimável para aprendizado rápido, cura ou resolução criativa de problemas. Reserve 10 minutos ininterruptos. Feche os olhos e declare sua intenção. Agora estou expandindo este momento. Tenho todo o tempo psicológico necessário para sua tarefa. Domine este conceito, cure esta emoção, crie este projeto. Imagine o relógio na parede desacelerando até quase parar. Sinta o tempo se tornando vasto e espaçoso ao seu redor. Comece sua tarefa mental. Permita que sua consciência a explore profundamente, sem qualquer sensação de pressa. Ao abrir os olhos, você ficará surpreso com o quanto realizou. Você está aprendendo a operar com o tempo da alma, não com o tempo do relógio. Você recebeu os protocolos avançados. É aqui que a teoria termina e a prática começa. Agora você aprendeu a manipular o tempo, o espaço e a probabilidade. Você tem os protocolos avançados, mas por que essas habilidades foram ocultadas de você em primeiro lugar? Para entender isso, precisamos agora desmantelar os pilares fundamentais da sua programação. Os próprios conceitos de Deus, alma e mal. Este módulo final é o mais perigoso. É aquele que destrói mundos. Você está pronto? Capítulo 8. A verdade de Deus. O trono está vazio. Por milhares de anos, você foi programado para acreditar em um Deus externo, um rei em um trono, um pai no céu, uma divindade julgadora separada a ser temida e obedecida. Esse conceito era a ferramenta suprema de controle, criando hierarquias de poder e forçando você a se ajoelhar, implorando por um poder que já era seu. Seth revela a verdade devastadora e libertadora de que o trono está vazio. Deus não é uma pessoa. Deus não é um homem. Observando de longe, Deus é a energia infinita, inteligente e criativa da qual toda a existência brota. Seth chamou essa força. Tudo o que existe é a soma total de todas as realidades, todos os pensamentos, toda a consciência e todas as possibilidades acontecendo em um eterno agora. Você não é uma criação de Deus. Você é uma expressão individual única de Deus. Pense no oceano. Você não é uma gota d'água isolada. Você é uma onda única com sua própria forma e jornada. Mas você é feito exatamente da mesma substância que todo o oceano. Você nunca está separado dele. O poder do todo é inerente a você. Esta verdade aniquila a necessidade de intermediários, sacerdotes, gurus ou textos sagrados para conectá-lo ao divino. Você é o divino. O poder ao qual você tem orado é a própria consciência que anima o seu ser. Pare de implorar. Comece a comandar a sua realidade a partir do seu devido lugar como co-criador do universo. Protocolo proibido. Número 6. Diálogo direto com a fonte. Seth insistiu que isso não é oração. É uma conversa direta. Você está falando com a inteligência maior da qual faz parte, em um estado de silêncio mental. Tudo isso é diretamente. Como faria com um confidente sábio e amoroso? Faça uma pergunta. Declare uma intenção. Expresse gratidão. Então, o mais importante, ouça. A resposta pode não vir em palavras. Pode vir como um sentimento, uma percepção repentina, uma imagem ou uma sincronicidade em seu mundo exterior. Confie no que você recebe. Trate isso como um diálogo real. Você não está fazendo uma petição a um rei. Você está comungando com a totalidade de si mesmo. Capítulo 9. A verdade da alma. Um devir indestrutível. A segunda grande mentira usada para controlá-lo é o conceito da alma como uma entidade única e estática. Uma bolinha de gude espiritual que é colocada em seu corpo ao nascer e deixada na morte para ser julgada e enviada para uma recompensa ou punição eterna final. Essa crença gera um medo profundo do julgamento e uma obsessão frenética por ser salvo. Seth revela que isso também é um profundo mal-entendido. A alma não é uma coisa. É um processo. Não é algo que você tem. É algo em que você está se tornando. É um vórtice eterno e indestrutível de consciência, em constante expansão e criando novas versões de si mesmo por meio da experiência.
Sua vida atual é apenas uma das inúmeras experiências que sua alma maior está explorando através de sua legião de eus prováveis. Isso significa que você nunca falhou verdadeiramente. Você nunca tomou uma decisão errada. Cada escolha simplesmente abre uma nova avenida de exploração para sua alma aprender. Essa compreensão o liberta do peso paralisante do arrependimento e do medo de cometer erros. Sua alma não julga suas escolhas. Ela as valoriza pela infinita tapeçaria de experiências que elas criam. A morte não é um fim. É apenas uma transição de foco, uma porta de entrada para outra aventura na consciência. É como um ator tirando o figurino. Depois de uma peça, a peça termina, mas o ator, a consciência eterna, continua quando você sabe, em seu âmago, que é eterno. O medo da morte perde o controle e você finalmente está livre para viver esta vida plenamente, com ousadia e sem reservas. Protocolo proibido número 7. Curando o veículo da alma. Seu corpo é a manifestação física da sua alma. Nesta dimensão, Seth ensinou que você pode se comunicar diretamente com sua inteligência inata. Escolha uma parte do seu corpo que deseja curar ou energizar. Coloque suas mãos sobre ela ou perto dela. Cumprimente-a como uma inteligência viva e consciente. Agradeça por seu trabalho incansável. Fale diretamente com suas células. Dê-lhes novas instruções. Ordene-lhes que retornem ao seu modelo original de saúde perfeita. Por exemplo, as células do meu fígado. Eu lhe agradeço. Eu libero todos os velhos padrões de raiva e frustração. Eu lhe ordeno agora que se regenere de acordo com seu modelo vital perfeito. Eu o inundo com energia e amor. Imagine uma conversa. Ouça respostas intuitivas, sentimentos ou impressões. Isso não é apenas pensamento positivo. É um diálogo consciente com a inteligência da sua própria forma física, a verdade do mal, dissolvendo a sombra. A ferramenta final e mais insidiosa de controle é a crença em uma força externa ativa do mal, um diabo, um demônio, uma conspiração sombria. Um predador à espreita na escuridão, esperando para corromper e destruir você. Enquanto você acredita em um inimigo externo, você está em um estado de medo. Você está procurando por um salvador. Você está distraído da verdadeira fonte de poder e é facilmente manipulado. A verdade mais libertadora de Seth é esta: o mal não é uma força, é um vazio. É a sombra projetada por uma consciência que se esqueceu de sua própria luz e de sua conexão com tudo o que existe. É um sintoma de ignorância espiritual. As ações desesperadas e destrutivas de um ser que se acredita impotente, separado e ameaçado. Como Seth afirmou, não existem diabos ou demônios a menos que você os crie acreditando neles. Os atos destrutivos que você vê no mundo não são obra de algum vilão cósmico. São os sintomas trágicos da consciência limitada. Quando um ser está preso na ilusão da separação, ele age a partir de um lugar de profundo medo, acreditando erroneamente que, controlando, acumulando ou prejudicando os outros, pode criar segurança para si mesmo. A metáfora é simples, mas é a chave para a sua invulnerabilidade. A escuridão não é uma coisa. É apenas a ausência de luz. Você não pode lutar contra a escuridão, não pode atacá-la ou guerrear contra ela. Essa é uma tarefa inútil que só lhe dá mais da sua energia. Você simplesmente e conscientemente acende uma luz. A escuridão desaparece como se nunca tivesse existido. Da mesma forma, você não pode lutar contra o mal. Você só pode cultivar sua própria consciência. Os sistemas de controle prosperam com o seu medo da sombra. Eles apontarão incessantemente para inimigos, reais e imaginários, para mantê-lo aterrorizado e submisso. Mas quando você vê o monstro como ele é, uma sombra triste e assustada, ele não tem poder sobre você. Pare de lutar contra os fantasmas. Pare de dar sua preciosa energia às ilusões do medo. Concentre todo o seu ser em cultivar sua própria luz, sua consciência, sua criatividade, sua compaixão na presença de sua consciência desperta. As sombras do mundo simplesmente não têm onde se esconder.
Protocolo. Proibido número 8. Sintonização com eventos em massa. Você não está separado dos eventos do mundo. Você pode participar conscientemente da cura do coletivo. Em meditação. Lembre-se de um evento em massa atual que esteja causando sofrimento, como uma guerra, uma injustiça social ou um desastre natural. Não se concentre no medo ou na raiva. Em vez disso, pergunte ao seu eu superior: qual é a causa espiritual interna deste evento? Como estou conectado a este padrão? Como posso contribuir com energia de cura para o resultado mais elevado possível? Ouça a resposta intuitiva. Pode ser um desejo de enviar amor, de visualizar uma resolução pacífica ou mesmo de tomar uma ação prática específica em sua própria vida que neutralize a energia negativa. É assim que você deixa de ser um consumidor passivo dos eventos mundiais para se tornar um participante ativo e consciente na graduação da cura da humanidade. Sua declaração de soberania, a Masterclass, terminou. O projeto proibido foi revelado. As ferramentas para desmantelar sua prisão e arquitetar sua realidade estão agora em suas mãos. As grandes ilusões cósmicas de Deus, da alma e do mal, que mantinham a humanidade em um estado de medo hipnótico, foram destruídas. Você foi conduzido à porta. Agora você sabe, sem sombra de dúvida, que não é um personagem de um roteiro pré-escrito, mas o autor. Você sabe que o poder ao qual um dia orou é a própria consciência que anima o seu ser. Você sabe que sua alma não é algo frágil em julgamento, mas uma aventura infinita e indestrutível. A jornada do sujeito adormecido ao Criador desperto não é mais um sonho distante. É uma escolha que você deve fazer neste exato momento e em todos os momentos seguintes. Esta é a sua formatura. Este é o seu chamado às armas. Primeiro passo: torne-se o implacável guardião da sua mente. Agora você ficará de guarda nos portões da sua mente. Você observará os pensamentos que tentam entrar nos velhos programas de medo, dúvida e limitação. Você não lutará contra eles. Você os verá como eles são, fantasmas do antigo sistema, e os negará. Você declarará a entrada com convicção inabalável. Esse é um programa antigo. Ele não tem poder. Aqui, eu sou o autor da minha realidade. Segundo passo: use sua imaginação como uma força criativa. Sua imaginação é o útero dos mundos. Você não permitirá mais que ela seja um playground para a ansiedade e os piores cenários. Você a tomará. Dedicará tempo todos os dias à prática sagrada de viver. No final, sentindo com cada célula do seu corpo a realidade dos seus desejos já realizados. Usará a revisão a cada noite como um ato sagrado de alquimia, limpando o passado e forjando uma história de triunfo. Terceiro passo: confie no seu comando interior. Você começará a tratar seus sentidos internos, sua intuição, seus sonhos, seus pressentimentos como a inteligência mais confiável que pode receber. Eles são transmissões diretas e incorruptas do seu eu multidimensional. Você aprenderá a silenciar a estática do ego e a ouvir essa orientação interior. Aprenderá a confiar nela acima de tudo. Quarto passo: haja com a autoridade do seu verdadeiro eu. Crença sem ação é autoilusão. Depois de incorporar o sentimento da realidade que escolheu, você deve agir de acordo com ela. Você tomará decisões não a partir de um lugar de medo e escassez, mas de um lugar de coragem, abundância e poder soberano. Suas ações são o selo final, a declaração estrondosa ao universo de que você reivindicou seu trono. Este é o seu despertar. É a percepção final e irreversível de que seu poder não está em um futuro distante. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.